Meu querido ouvinte, é um prazer imenso falar ao seu coração e à sua mente neste programa logo de manhã. É uma satisfação imensa de minha parte retornar a esta programação e falar sobre Jesus Cristo. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe apraz, ou o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, ou sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesta manhã, nós desejamos introduzir o assunto geral que nós temos para esta semana. Nós vamos falar sobre o discipulado. O que é ser discípulo de Cristo Jesus? Há muitos discípulos que são simplesmente interesseiros. É o caso que nós lemos lá em João no capítulo 6. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Esses discípulos interesseiros hoje se multiplicam nas igrejas e eles estão aí apenas interessados em receber algum favor da parte de Deus. Mas há também aqueles discípulos que são frustrados, como é o caso dos discípulos de Emaús. Eles não entenderam nada sobre o Cristo crucificado. Foi preciso que o Cristo ressuscitado se lhes aparecesse para dar-lhes a palavra final, para explicar-lhes a palavra de Deus, os profetas, tudo, enfim. Mas eles eram discípulos frustrados, decepcionados, eles estavam muito tristes porque Cristo havia morrido. Mas há também aqueles discípulos que são críticos, é o caso de Tomé. Tomé chegou a dizer assim, se eu não vir, se eu não meter o meu dedo, meter a minha mão, não examinar, não testar, eu não crerei. Então Tomé é um discípulo crítico, mas há também aquele discípulo que é oculto. É o caso de Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus Cristo de noite, mas ele não se tornou propriamente um discípulo de Cristo Jesus. É o caso também de José de Arimateia. Aliás, nós lemos isso na palavra de Deus, que eles eram discípulos ocultos, mas não eram discípulos presentes. Eram discípulos que não tinham a coragem necessária para realizar a obra de Cristo Jesus. Foi preciso que Cristo morresse para que
José de Arimateia e Nicodemos fossem pedir o corpo de Cristo Jesus para ser devidamente sepultado. Mas, meus irmãos, no capítulo 9 de João, nós temos um texto muito bonito, que é a cura do cego de nascença. E nessa cura do cego de nascença, nós temos o seguinte, no capítulo 9 e no versículo 25, respondeu-lhe ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez? Ele, como te abriu os olhos? Respondeu-lhes Jesus, já vos disse, e não ouvistes, para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, dizendo, dele sejas tu o discípulo, mas nós somos discípulos de Moisés. E os discípulos de Moisés se multiplicam através dos tempos. Eles estão aí voltados para a lei em detrimento da graça de Cristo Jesus, que veio para redimir-nos completa e inteiramente. Mas não somente há os discípulos de Moisés, como também há os discípulos de Buda, ou de Confúcio, de Maomé, há aqueles discípulos que são de Marx, ou que são de Freud. São discípulos, portanto, esses, como são também aqueles discípulos de Allan Kardec, são discípulos, portanto, que não merecem a nossa confiança, mas nós somos discípulos de Cristo Jesus, que é o nosso Mestre, que é o nosso Salvador, que é o Senhor de nossas vidas. Jesus Cristo, portanto, Ele é o nosso Mestre, e nós somos os seus discípulos. E Ele disse assim, vinde a mim todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque Cristo é o nosso Mestre, e nós somos os seus discípulos. Somos discípulos de Cristo Jesus, portanto. Que você também seja esse discípulo. Vamos agora ter a nossa palavra de oração. Pai querido, fica conosco e perdoa-nos. E permite que os nossos ouvintes sejam discípulos de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.